E aí, galera, beleza mesmo? Vamos lá? Bom, iniciando aqui literatura para você, nosso segundo encontro, né? O primeiro foi presencial, vimos um pouco dos conceitos literários, dos gêneros e avançamos ali até a era colonial brasileira, até o arcadismo, beleza? Nosso segundo encontro, um pouquinho maior aqui em termos de conteúdo, né? Vamos trabalhar hoje de romantismo até o pré-modernismo. Mas calma, vamos no tempo, tranquilo, acompanha a aula aí, beleza? Material que eu mandei para vocês, uma lista com 10 questões. Vou comentá-las aqui durante a nossa aula. Ainda tem um mini simulado e as questões de casa para você fazer. Tudo bem? Professor Alex Homero, literatura, Facide e Uninova FAP para você. Galerinha, vamos lembrar aqui uma coisinha? Quadro da literatura brasileira, né? Temos aqui a era colonial, que nós já estudamos, e a era nacional. Muito importante lembrarmos que os 3 primeiros séculos de nossa literatura é uma literatura que a gente chama de transplantada. Por que isso? Não temos tanta originalidade, né? Tudo é influenciado por Portugal. Destaque-se que no quentismo não temos nenhum brasileiro, uma literatura informativa e catequética, praticamente a literatura é mais documental e denotativa. No Barroco, aí já temos Gregório de Matos, Bahia, o contexto da cana-de-açúcar, vai fazer sua poesia satírica, sua poesia religiosa, sua poesia amorosa, aquela coisa do barroco bem conflitante, muita antítese, muito paradoxo, e tem os sermões do Padre Antônio Vieira, né? Então, se o Gregório é poesia, o Padre Vieira é a parte da prosa, onde ele vai usar o conceptismo, as argumentações, sempre no tema religioso, mas também com antítese e com paradoxo. Aliás, figuras de linguagem no barroco é impressionante como cai, tá bom? Para quem fez Facide ano retrasado, né, para quem está fazendo Facide aí, verificar as provas do ano retrasado, foi o Vieira que foi usado no primeiro texto logo, e uma das respostas era a ver com antítese. Arcadismo. O Brasil já está ali em Minas Gerais, já temos mais artistas brasileiros, mais autores brasileiros, só que o maior destaque é um português, né? Que é o Tomás Antônio Gonzaga, autor da obra Marília de Dirceu. Só lembrando que ele escreveu essa obra aqui, apesar dele ser português, tá? O arcadismo, ao contrário do barroco, vai para o neoclassicismo, o carpe diem, o bucolismo, não tem mais aquela pegada religiosa nem conflitante. Aí o Brasil passa por algumas transformações histórico-sociais, que são muito importantes, que é a família real aqui. Então vai ter um investimento em escola, faculdade, vamos ter a Biblioteca Nacional, que até hoje está lá no Rio de Janeiro, né? Isso vai fazer com que nós tenhamos mais e mais contato com a própria diversidade cultural brasileira. Sem contar que continua chegando influências da Europa, é claro. Com a nossa independência, aí vai começar o que nós chamamos aqui de era nacional. O Brasil agora é livre e na literatura a gente vai querer buscar um caminho próprio, já que foram 3 séculos consecutivos nos quais a gente estava meio que sufocado pela literatura portuguesa. Agora, se tem uma coisa que nós não vamos ter, é a literatura portuguesa, tá? O que não quer dizer, aí uma grande pegadinha, que nós fomos 100% originais no romantismo. Não, a gente vai receber muita influência de franceses e também de ingleses, mas portugueses, não. Então eu tenho aqui romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, e aí antes do modernismo tem um período que não é uma escola, é uma transição, onde os autores antecipam características que nós veremos no modernismo, mas ao mesmo tempo ainda estão ligados aos movimentos anteriores, como o romantismo, como o realismo, como o naturalismo, como o parnasianismo e simbolismo. É a galera do pré-modernismo que você vai acompanhar comigo aqui na nossa aula, beleza? Essa fase nacional aqui, a gente diz que nós estamos buscando identidade cultural, buscando uma cara do brasileiro. E de cara o romantismo vai usar a natureza brasileira belíssima e o índio. Juntou essas duas coisas, que é o que os portugueses encontraram quando aqui chegaram, mais a influência do contexto da independência, você tem um tripé muito importante no romantismo brasileiro, que é nacionalismo, natureza e indianismo. Beleza? Bom, avançando, vamos aqui ao nosso querido romantismo, tá? Primeiro, o contexto é muito importante. Falei para vocês, não tem como dissociar a literatura do seu meio, porque isso influencia diretamente a abordagem dos escritores, tá? Primeiro, observar que o mundo passa por revoluções. A Europa há uma queda absoluta ali das monarquias no primeiro momento. E essa Revolução Francesa traz muita coisa, a liberdade, liberté, fraternité, e principalmente a ideia de que o homem tem o direito de expressar seu livre pensamento. Vamos lembrar que antes do romantismo é clássico, e os clássicos tinham regras muito fixas.
O próprio arcadismo tinha que seguir padrões, o soneto, a objetividade, a harmonia, prender-se à mitologia, muita influência greco-romana. O romântico, ele respira essa coisa da liberdade. Outra coisa, a burguesia aqui no romantismo, ela até no aspecto cultural, ela quer dissociar-se da aristocracia clássica, ou seja, ficou meio vinculado, né? O cara que é padrão, que é clássico, que segue regras, é um aristocrata. E a burguesia é livre. Então a Revolução Francesa, no campo social e político, e a Revolução Industrial, no campo econômico, burguesia, dinheiro, comércio, as cidades efervescentes, exigiam uma nova forma de cultura. E o romantismo já começa bem, porque como ele não tem que seguir regra, ele dá aquele direito, todos nós podemos ser poeta. Né? O modernismo vai ter um pouco disso também. Aliás, uma coisa que aproxima românticos e modernistas é a liberdade de expressão e também de criação. E aí, pessoal, consagração da burguesia. E por que eu estou falando burguesia de novo? Porque o romantismo é conhecido como arte da burguesia, porque vai representar os costumes, os aspectos sociais, os aspectos artísticos que tem nessa classe social o seu grande modelo. Até o herói agora é o herói burguês, é um herói considerado moderno para a época, um herói romântico, imitando algumas coisas dos cavaleiros medievais. Por isso que você vai ver em algum momento um linkzinho aí de romantismo e trovadorismo, beleza? Nível político, liberalismo total. Então, aí Adam Smith da vida também no capitalismo, nível econômico, e no ideológico, romantismo, para consagrar esse momento da burguesia ali na Europa e, obviamente, também chegar ao Brasil. Vamos lá. No Brasil, estamos respirando a independência. Temos aqui nossa primeira obra. O título não podia ser mais romântico, né? Suspiros poéticos e saudades. O melhor Gonçalves não é o Magalhães, é o Dias, tá? Mas o Magalhães teve essa coisa, foi o primeirão ali, inaugurou a parada. Agora, se você notar bem, pegando os movimentos anteriores, trovadorismo foram 4 séculos, né? Humanismo ali, um século praticamente, quintismo, barroco também, quase 2 séculos. Mas olha que o romantismo, você pega temporalmente, ele dura pouco tempo. Quanto mais você vai avançando nas comunicações e nas leituras, os movimentos vão ficando cada vez com menos espaço, vão surgindo logo outros movimentos. Então o romantismo tem ali cerca de 40 e poucos anos, 45 anos, mas ele foi muito efetivo no Brasil. E já vai logo começar aqui aí o realismo com o grande Machado e o naturalismo com o grande Aloysio Azevedo. Bom, muito importante, família real no Brasil, já antecipei. O Brasil se urbaniza, comércio, faculdade. O Brasil foi ótimo a família real vir para cá. Mas o principal é a nossa independência. E é daí, gente, que saem as questões. Daqui eu tenho foco da poesia da primeira geração, com o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, e o foco do José de Alencar, que são esses dois temas conjugados, nacionalismo e indianismo. Você os verá de novo no modernismo, só que de forma crítica. Aqui é romantismo, é idealização, tá? É aquela coisa do momento, deixar se levar pelo heroísmo, mas lá no modernismo vocês vão ver que isso vai virar crítica lá com Macunaíma. Muito importante observarmos. A poesia brasileira romântica, ela tem 3 gerações bem distintas. Até parece que são 3 movimentos diferentes. Mas lembre-se, características gerais do romantismo, de liberdade de expressão, de sentimentalismo, de dor, tristeza, isso se mantém. Agora, cada geração ela foi para um foco diferente. Observe bem aqui, ó. A primeira geração, como é a primeira, pegou aquele momento da independência, a prioridade dos autores, dos dois Gonçalves, eram temas ligados à ideia de pátria e índio. Olha o slogan que o Gonçalves de Magalhães usava. Tudo pelo Brasil e para o Brasil. Isso chama-se ufanismo. Ufanismo é você louvar a pátria acima de tudo. Era o momento do Brasil ter que louvar a pátria, que a gente agora é uma pátria. Nós não éramos antes. Tá? Então eu preciso louvar as nossas belezas. Por isso que as poesias dessa geração falam muito em natureza, falam em um amor pela pátria, esse sentimento, né, de querer viver as belezas do Brasil. Agora, como eu disse, não vai ter influência portuguesa, mas vai ter inspiração aí, especialmente franceses, Lamartine e Chateaubriand. Quais são as temáticas principais da galera da primeira geração? Índio e natureza. Olha o slide anterior lá, tá vendo? Pátria, índio, tá? Natureza é o que nós temos de melhor. É aquilo que nós temos que nos consagra contra brasileiros e que os portugueses viram quando chegaram aqui, tá? Mas além disso, religiosidade, isso vai permear as 3 gerações. E curioso, você podia achar, será que só tem tema de pátria e índio? A galera não falou de amor? Gente, todas as gerações românticas falaram de amor.
cada um com seu aspecto. E uma característica geral do amor romântico é a impossibilidade de vivê-lo. Te lembra alguma coisa? Trovadorismo, cantigas de amor, o amor impossível, tá? Então, o sofrimento advém disso, tudo bem? Então, na primeira geração, 2. A segunda, essa é totalmente influenciada pela Europa, em especial pelo Byron inglês e Alfred de Musset francês. Essa galera, jovens burgueses, coincidentemente morreram muito jovens e tuberculose, e havia uma grande coincidência, né? Pô, um monte de tuberculoso aí era poeta ou um monte de poeta era tuberculoso? Hã? Eita, complicou. O fato é que, de tanto poeta morrer tuberculoso, a tuberculose matava todo mundo, gente. Era o mal do século, né? Mas aí, como todo poeta morria praticamente disso, ficou chamado mal dos poetas, tá? E essa galera, ela é a galera de uma vibe de muita tristeza. Aí associam também muito isso. Em especial a segunda geração, o Byron, que era o modelo, o cara vivia em cemitério, o cara era muito doido, né? O cara vivia declamando poesia da morte, com caveiras. Isso agregou a eles, assim, de serem poetas muito estranhos. Daí veio o nome byroniano, mal do século tuberculose. E por que ultra-romântico? Porque eles levaram o tema do romantismo à tristeza absoluta, à depressão. O mundo não presta, o mundo é cruel, o amor é algo sempre sofrido. Por isso que as amadas, as mulheres a quem eles dedicavam a poesia amorosa, eram sempre anjos, sempre vestidas de branco, né? Sempre distantes, sempre inatingíveis. Fora isso, muita fantasia e muita depressão. Apesar da palavra orgia aqui, ó, tá entre aspas, é tudo na imaginação. Pra você ter ideia, gente, a biografia coloca que a maioria desses poetas morreram sem sequer conhecer uma mulher de verdade. Só na imaginação. O Álvares morreu com 21 anos. Tá? Escreveu lá o livro dos 20 anos, não pôde publicar, né? Os seus livros ficaram todos para serem publicados, onde você percebe claramente que ele não sabe o que é mulher, ele idealiza completamente, tá? Beleza? Então, dúvida, sonho, tédio, medo de amar e por aí vai. A última geração, inspirada em Victor Hugo francês. Victor Hugo é aquele cara, gente, que escreveu O Corcunda de Notre Dame e uma obra-prima chamada Os Miseráveis, que já virou peça teatral, ainda hoje é encenada, né? Peça teatral, filme, adaptações, musical, ópera, por aí vai. É um exemplo diferente de romantismo, porque tem a questão do amor, mas envolve temática social. É a única geração que você vai ver, no Brasil, Castro Alves e o maranhense Sousandrade, não é tão conhecido, né? Que usou a palavra, usou a literatura romântica para também falar de temas ligados ao ser humano, à sociedade, às questões sociais e políticas. Tá? Essa é uma versão. E o Castro Alves é o cara nisso. Por isso que o nome é Hugoana, por causa do Victor Hugo, social. E por que Condoreira? Porque um dos símbolos da liberdade é um pássaro que habita muito aqui a região dos Andes, na América do Sul, que é o pássaro côndor. Então a geração condoreira. Tema da liberdade, tema social, e aí vem o diferencial de Castro Alves. Ao contrário da galera anterior, que praticamente não conhecia o amor, a mulher, carnalmente falando, o Castro Alves foi um cara que arrumou muita confusão, se envolveu com muitas paixões, né? Com muitas mulheres, inclusive tem a mulher casada, teve que sair da Bahia, uma confusão, o cara era perigoso. O fato é que ele tem uma visão diferente do próprio romantismo. E aí vem uma coisa importante. Eu tenho uma característica da escola literária. No romantismo, o amor é idealizado, inatingível. Na maioria das vezes gera o sofrimento e a dor. Mas o Castro Alves vê o amor de forma carnal, concretamente e com tons de erotismo. Então, o Castro Alves, ele é diferente dos outros românticos, mas a característica é do Castro Alves e não do romantismo, beleza? Bom, vamos ler uma questãozinha inicial? Olha essa questão número 1 para vocês. Eu ia marcar o tempo aí, mas é só para você ler comigo, essa aqui é tranquila. Provinha da Unesp. A poesia dos antigos era a da posse. A dos novos é a saudade. Ó, comparando. Aquela que se ergue firme no chão do presente. Esta oscila entre a recordação e o pressentimento. O ideal grego era a concórdia e o equilíbrio perfeito de todas as forças. A harmonia natural. Os novos, porém, adquiriram a consciência da fragmentação interna que torna impossível este ideal. Fragmentação interna, o eu. Aí vem a palavra egocentrismo. Uma característica também dessa subjetividade intensa que os novos poetas... Quem são os novos aqui? Exatamente, os românticos. Quem é que vem antes do romantismo? Os Árcades. Mas a questão se refere aos novos. Eu poderia pegar essa mesma questão, em vez de colocar aqui os novos, né, eu podia botar aqui os antigos.
Aí a resposta poderia ser Árcades e poderia ser Clássicos, né? Eu ia ter que tirar um dos dois aqui, tá? Então veja só, coisas importantes aqui: poesia, mundo, consciência da fragmentação, saudade, tá bom? Veja os temas que os românticos vão abordar. E agora, vamos ler um pouquinho de cada geração? Um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira, é a cara do saudosismo, é a cara da saudade da pátria, do ufanismo dele, Gonçalves Dias, que estava em Coimbra estudando direito quando escreveu esse poema. E ó, o próprio hino nacional brasileiro, ele pegou partes, você vê como o texto do Gonçalves Dias tinha moral, né? O hino nacional cita trechos aqui da Canção do Exílio. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então, você vê aqui. Observe, minha terra, particularidade, subjetividade, primeira pessoa, romântico é a primeira pessoa, tá? Aqui lá, o aqui é porque ele está em Coimbra, o lá ele está no Brasil, tá? Então, as aves daqui não gorjeiam como lá, tá? Ó, olha o exagero, uma característica do romântico, olha a figura de linguagem, hipérbole, tá? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Então tudo aqui é melhor, tudo bem? Agora, olha a diferença quando eu vou para o Casimiro de Abreu, da segunda geração. Olha o saudosismo, mas da infância. Ele também falou de pátria, um pouquinho de natureza. É outro que morreu muito jovem e tuberculoso, né, com 23 anos, também não conheceu o amor fisicamente, carnalmente falando, mas tem saudades da infância, por quê? Na infância você não tinha responsabilidades. E agora ele é cobrado, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então ele vai lembrar disso. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Até um certo tom assim de tristeza e lamentação, porque não pode mais viver a beleza que foi a infância. Agora, tristeza mesmo, desespero e dor é o Álvares de Azevedo. É a cara dos byronianos brasileiros, inspirados aí no poeta inglês Lord Byron, que era o seu ídolo, assim como o Alfred de Musset. Inclusive, o Álvares teve a oportunidade, né? Ele ia conhecer seus dois grandes ídolos de perto. Mas, antes de viajar de navio, fazer aqueles exames para poder viajar, pum, tuberculose. E aí foram 4 meses terríveis até a sua morte. Muito jovem, ia completar, ele nem completa os 21 anos, faltando alguns meses para completar 21 anos, ele morre de tuberculose. Olha o título do poema, pessoal: Lembrança de Morrer. Quando em meu peito rebentasse a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Ele não quer que ninguém morra, ninguém sofra, chore por ele. E não desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece o vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Ele não quer ninguém triste, ninguém chorando por ele. Ó. Descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. Olha, é o cemitério, tá bom? Eu botei uma questãozinha para você. Tempinho para você fazer a questão? Meu relógio não está funcionando. O que houve com o meu reloginho? Letra A. Vou fazer logo essa aqui, que o meu relógio travou, tá? Se escreve dentro da nostalgia, saudade, né? Romântica, traduzindo-se na sensação da dor e da insatisfação. Eita, tenso, né? Tenso, não é isso? Bem, avançando. Castro Alves, galera. Castro Alves é fenomenal. Castro Alves é um espetáculo. Veja que ele é diferente, dos outros, porque ele vai ver o amor de forma muito mais erótica, carnal. E esse texto aqui é interessantíssimo, né? Boa noite, Maria, eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde. Não me apertes assim contra o teu seio. Boa noite, tu dizes boa noite, mas não me diga assim por entre beijos, descobrindo o peito. Olha o erotismo aí. Mar de amor onde vagam meus desejos. Outra marca dele é essas metáforas que ele faz, associando o corpo feminino a elementos da natureza. Ele é muito bom nisso, tá? Tem mais uma questãozinha para você. Tempo rolando na tela.
Castro Alves foi o último grande poeta romântico e um renovador da lírica brasileira. O erótico passa a ser uma das suas vertentes de sua poesia, onde a mulher e o amor são tratados de forma realista. Realista porque é carnal, tá? Por outro lado, volta-se para o social, denunciando a realidade para a nação com os versos abolicionistas. Ele tem um livro chamado Os Escravos, tá? E a linguagem repleta de exclamações e reticências. Ele usa muita pontuação. No texto em estudo, veja que no enunciado eu coloquei informações gerais do Castro, mas o foco da questão é o texto. E esse texto, o foco é amor. E aí, gente, olha só a letra A. Eu pus uma pegadinha aí, não é? Ela está errada? Não, ela está errada? Não, porque ele deixou a poesia de Fudarelli para fazer uma poesia mais social. Mas o foco da questão é o poema amoroso, e nesse caso você vai marcar a letra D. Revelou, na maioria dos seus textos, uma visão real e concreta a respeito da mulher, tanto que ele carnalizou a temática amorosa, ressaltando a sua sensualidade e a beleza física. Veja, cuidado, porque na letra A ela está correta. Se aqui, em vez de um texto amoroso, fosse uma questão como o navio negreiro, o poema, a letra A seria a resposta. Tudo bem? Próxima. Romantismo prosa. Botou uma mulher lendo. O maior público dos romances eram as mulheres. E aí, cuidado com o nome, né? Romance e romantismo. Coincidência? Não. A palavra romance é uma estrutura narrativa. Então, é um gênero. Romantismo é a estética literária. Então, o romance romântico não é pleonasmo, porque tem romance realista, tem romance modernista, romance regionalista, ok? Características gerais da prosa. Era publicado em folhetim, começo, meio e fim, igual as novelas fazem hoje. Todo dia o pessoal ia na banca de jornais na época, era o meio, tá? Para comprar o capítulo do seu livro preferido. Porque o livro ainda era muito caro, era feito fora do Brasil. As novelas hoje imitam isso. Pode ver que a novela acaba com uma cena meio assim, para você criar expectativa para o dia seguinte, eles também faziam isso. O que é o enredo linear? Já foi resposta de uma questão da Nova FAP, hein? Tá? Lembrar para o pessoal da Nova FAP que a prova de vocês é a mesma prova da ESVAP, é o mesmo grupo que faz. Tá? Questões contextualizadas, algumas secas, mas a maioria contextualizada. E no ano, a última prova antes de virar a nota do Enem, agora voltar às provas mesmo tradicionais, teve uma questão sobre o conceito de enredo linear. É quando a obra apresenta começo, meio e fim. Daqui a pouco a gente vai ver realismo, e lá é o antilinear. Agradar a burguesia, claro. Por que é inverossimilhança? Porque tem umas coisas meio absurdas, né? O herói, o Peri, por exemplo, lutar com a onça, ao mesmo tempo que ele mata a onça, tem 50 aimorés para atacar ele consegue matar todo mundo, ele parece um ninja. Tem muita viagem na maionese. Os românticos exageram, tá, nessa fuga da realidade. Final. 99% dos livros românticos têm final feliz. Tá? Ação, porque o foco, ou o tipo narrativo, ele é mais utilizado, narrador, objetividade, né? Dá mais sequência nas ações, a linguagem é mais simples. Vamos lembrar que as mulheres não tinham acesso ao ensino superior. Se você mantivesse na linguagem do romance a norma culta e a linguagem clássica demais, você ter problema para o pessoal entender. Eu queria era popularizar o romance, então a linguagem mais simples possível, muitas vezes com tons coloquiais. E os personagens românticos, gente, são perfeitos, né? Eu tenho um mocinho e uma mocinha que são maravilhosos, só os vilões que não são legais, tá? Muita idealização. Tudo bem? Bom, nós temos 4 tipos de romance: urbano, indianista, histórico e regionalista. Olha a linha do tempo de novo aqui, ó. O primeiro romance romântico, a Moreninha, foi um sucesso, né? Típico tema amoroso com final feliz. E aqui, ó, daqui a pouco eu falo dos dois, ó. Iniciam o naturalismo como lato e o Memórias Póstumas inicia o realismo. 4 tipos de romance romântico. O único escritor que escreveu todos os tipos foi José de Alencar. Ele era o cara. Ele fez romance urbano, Senhora, Lucila, Diva. Só ele fez romance indianista, Iracema, Guarani e Ubirajara. Romance histórico, só ele fez. Regionalista, ele também fez um bocado, como, por exemplo, o gaúcho e o sertanejo. Agora, qual é a ideia do romance urbano, galera? Focalizar o Rio de Janeiro, que era a capital. Então, todos os romances urbanos se passam no Rio de Janeiro. A Moreninha, o Sargento de Milícias, que se passa na periferia do Rio. Senhora, Lucila, Diva, ele adora o Rio de Janeiro como espaço. Aí, claro, o sentimento, descrição do cenário, dos costumes burgueses e por aí vai. O indianista, o foco é o índio misturando-se com o branco para ser a formação da raça brasileira, é um ideal do Alencar. Romance histórico, pegar fatos como pano de fundo do romance, fatos da história do Brasil, então tem mineração, tem mitos sobre lendas e tesouros, tá? Tem guerras. E o regionalista, que é interessante,
Cada livro vai focar na sua região. Eu tenho o Sertanejo Nordeste, eu tenho Inocência Centro-Oeste, eu tenho Escravizaura Minas Gerais, eu tenho o Gaúcho Rio Grande do Sul. A ideia é focar as várias regiões do Brasil e sair do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já tem o seu romance urbano, tá? Bem aqui, galera, questão número 4. É uma questão que eu vou explorar aqui para você ter uma geral sobre, que eu vou fazer com você, não dá tempo não, as principais obras da prosa brasileira. Estou pedindo a correta, uma questão direta, uma questão seca, que é fácil de ter usado mais, né? Letra A. Joaquim Manuel de Macedo foi um sucesso folhetinesco por agradar a sociedade burguesa, principalmente o público feminino, com romances de intrigas amorosas, aquela intriguinha, mas que no final tudo deu certo. Perfeita, a letra A já é a nossa resposta, que é um exemplo disso, a Moreninha, o maior sucesso de folhetim no romantismo. Vamos corrigir as outras? B. São características do estilo de Alencar. A imaginação insuperável, ele era usava muito bem a imaginação, todo romântico, mas o Alencar mais ainda, a busca por uma linguagem brasileira. Aí eu já estranho logo, musicalidade, aí você, musicalidade, tá meio estranho, é mais na poesia isso, né? E outro absurdo, porque ele teve muito sucesso em ter colocado uma linguagem brasileira, né? Com a sintaxe mais brasileira. Então a letra B tá fora. Lembrar que o Alencar fez todo tipo de romance, tá? Manuel Antônio de Almeida, esse cara só fez um livro, e esse livro, ele destoa do romantismo, ele é até chamado de pré-realista, porque ele tem um anti-herói, que é o malandro carioca, Leonardinho, que faz toda a malandragem da se dar bem, e tem muita ironia à classe burguesa. Outra coisa dele, ele não foca a burguesia, e sim as classes populares. Então a letra C, o final é feliz, isso é verdade, mas não é a burguesia que é retratada. São as classes e camadas populares da periferia do Rio de Janeiro. E o livro se passa na época do rei Dom João VI. A letra C também está errada. D de dado. Não, só quem fez romance romântico indianista foi o Alencar. Poesia indianista, os dois Gonçalves, Magalhães e Dias. Prosa indianista, exclusividade José de Alencar. O Guarani, Iracema, o Birajara. O Bernardo Guimarães fez romance regionalista, o Garimpeira, Escravizaura, beleza? Escravizaura nada a ver com índio. E letra E, Franklin Távora, cearense, romance regionalista. Mas ele não é o autor do Seminarista. O Seminarista é o Bernardo Guimarães. Ele é autor do livro Cabeleira. E outra, não tem a ver aqui o Seminarista com seca. E nem muito menos religiosidade nordestina. Tem a ver com o drama do cara ter que ser padre ou não. E o Seminarista é Bernardo Guimarães. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para outro movimento, esse eu adoro. Segunda metade do século XIX, a vida como ela é. Se o slogan do romantismo era arte da burguesia, do realismo é a vida como ela é. E o século XIX, especialmente a segunda metade, gente, surgem muitas teorias ligadas à ciência. Modelos atômicos, você vai fazer e prova, sabe muito bem que estuda química, Rutherford, Bohr e tal. Charles Darwin publica suas teorias. Eu vou ter Lamarck, eu vou ter Freud. Olha só, um monte de coisa. A galera da ciência, biologia, da química, teorias da óptica na física. Então, essa coisa do racionalismo da ciência será absorvido pelos realistas e naturalistas. São dois movimentos, às vezes você vê no mesmo capítulo, mas eles são dois movimentos que nascem quase conjuntamente e que têm características parecidas. Vamos ver primeiro o contexto, tá? Estamos aqui na época da segunda Revolução Industrial, consolidou-se o capitalismo, mas acontece a publicação da teoria socialista de Karl Marx. E muita medicina, surgem as primeiras experiências com remédios, antibióticos e por aí vai. Ou seja, a ciência contamina o contexto social. Então, o que o cara pensou? Um mundo mudando, razão, ciência, e a literatura ainda era romântica, de finalzinho feliz, de heróis. Está na hora de mudar, enfrentar e falar um pouco mais da realidade, tá? Surgem também teorias filosóficas, eu vou ter Nietzsche, eu vou ter Schopenhauer, e aí o pessimismo, Machado de Assis vai absorver muito o Schopenhauer, e o Freud aí, né, id, ego, superego, analisar aí a mente humana, isso vai se transformar em características importantes, como, por exemplo, a análise psicológica. Tenho aqui positivismo de Augusto Comte, outra teoria filosófica sociológica, né, que fala que deve se dedicar ao amor, à ordem e ao progresso. Olha a influência no Brasil. Na época o Brasil vai estar vivendo aí a sua
república, né? E na época os marechais escolheram como lema da bandeira brasileira. Era para ser isso aqui tudo, ó. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meta. Eles viram que era muito grande para caber naquele ciclozinho da bandeira, aquela faixa branca. Não, bota só ordem e progresso, né? Tudo que a gente não está tendo. Determinismo. Essa teoria é muito importante. Ele fez experiências, por isso que chama-se de literatura experimental, romance experimental, onde ele comprovou, esse cara aqui, o Hipólito Taine, que o ser humano ele é condicionado, o seu comportamento altera-se em virtude do meio que ele está inserido, da sua origem, tá? Raça e o momento que ele está vivendo. Então, se ele daí vem a frase, filho de peixe, peixinho é. Se o cara é bandido, o filho será bandido. Tá? Então, era uma teoria que os naturalistas vão trabalhar muito nos seus livros. Os realistas, não. Avançando. Olha aí, não dá mais tanta mudança, cidades crescendo, ciência, indústria, não cabe mais o romantismo. O realismo vem com novas características, mas com um espírito mais engajado, mais crítico. Então o realismo não vai ter finalzinho feliz, vai ter a vida como ela é. Vai tocar em temas sensíveis, como, por exemplo, o casamento por interesse, que o Senhor do Alencar já tinha abordado um pouco, né? Vai tocar em temas como adultério feminino, isso é absurdo falar disso. Então, temas muito ligados à realidade das famílias e do cotidiano daquela época, tá? E criticar também certos comportamentos humanos. A mesquinhez humana, como a Machado de Assis vai falar. Então, é uma obra mais voltada para a realidade mesmo, tudo bem? Bom, características gerais. Sai a idealização e a emoção, entra a razão. Sai a subjetividade, entra a objetividade narrativa. Tá? Sai a linguagem simples e coloquial, linguagem culta. Então os livros realistas vão ter um pouco mais de dificuldade para serem lidos. Tá? Sai a inverossimilhança e vem a verossimilhança. Quanto mais próximo da realidade, do cotidiano, melhor. Um tom de pessimismo em relação ao ser humano, influência de Schopenhauer, muita ironia e analisar todo o contexto da obra, já que os personagens e o contexto representam a realidade, analisar o psicológico e o tema social. Tá? O que são personagens tipos? Né? Eu vou ter o interesseiro, eu vou ter a mulher adúltera, eu vou ter a mulher interesseira, eu vou ter o cara que é parasita social. Então, muitas vezes as obras são meio duras com o próprio ser humano. Tá? Características em comum de realismo e naturalismo. O ataque à burguesia, a crítica ao romantismo e um tom de anticlericalismo. Os caras criticam o clero porque ele, na visão deles, atrasa o indivíduo da sociedade. Só um detalhe, no Brasil, o nosso realismo com Machado de Assis não teve esse tema anticlerical, mas na Europa, especialmente essa de Queiroz em Portugal, vai ter muito. No Brasil, o anticlericalismo teve muito no naturalismo. O Mulato, o Aloysio Azevedo, critica o clero de São Luís lá nas suas obras. Agora, qual é a origem do realismo? Qual é a origem do naturalismo? A primeira obra realista foi Madame Bovary, Gustavo Cláudio. O livro foi tão polêmico, porque abordou aí o adultério da Emma Bovary, que alguns países proibiram esse livro de circular, de serem lidos. Por quê? Ser lido poderia inspirar as mulheres a traírem seus maridos. Mas, na verdade, é o tema do casamento fracassado, casamento sem sentimento, casamento pautado no interesse. E ela não tem mais satisfação nenhuma com o marido e começa a trair. Né? E a origem do naturalismo é uma tese. O que é uma tese? É você buscar comprovar algo. Ele comprovou que realmente, nas classes mais baixas, principalmente, as pessoas deixam se levar pelo meio que estão inseridos, pelo comportamento dos outros e também a questão racial. Eles não tinham um Mendel aqui, para eles não existia. Eles achavam que a gente herdava comportamentos como mau caratismo, como se é prostituta vai ser prostituta filha. Então eles eram assim. Isso vigorou enquanto vigorou o naturalismo. Bom, aqui começa a divisão entre realistas e naturalistas. O comum critica o romantismo, o clero, a burguesia, trabalham com a linguagem clássica, a objetividade e o racionalismo e a verossimilhança. Agora vamos começar a separar. Mas antes, vamos lá a Portugal, porque esse cara foi roubado na Facide, tá? Essa de Queiroz é um monstro, é o Machado de Assis de Portugal, tá? E ele começou romântico, depois ele destrói o romantismo em Portugal. Ele era realista e naturalista, isso é importante dizer porque no Brasil é bem separado. Machado realista,
Aloysio Azevedo, naturalista. O essa junta os dois. Tanto ele vai fazer análise psicológica como vai aplicar tese determinista. Já já você vai saber que no Brasil não é assim. Essas conferências foram organizadas para criticar o romantismo, ele participou de uma delas. Então analisa com muito sarcasmo. O sarcasmo é pior do que ironia. O sarcasmo é aquele que acaba pisa na cabeça mesmo. É uma ironia mais crítica, mais ácida, né? E ele lá detonou o clero. Ele ficou muito conhecido pelo livro O Crime do Padre Amaro. Ele denuncia os males que o clero trata. Inclusive o personagem, né? O Amaro se envolve amorosamente com a Amélia, engravida a Amélia, faz ela vai engravidar, ele não quis fazer o aborto, vai ter a criança, ele vai dar um sumiço na criança. Olha que absurdo, né? Ele denunciou isso, né? Foi uma bomba atômica em Portugal, um país muito religioso. Então ele tinha essa crítica total. E eu trouxe aqui os 3 romances mais conhecidos dele, e um deles a Facide citou, que foi O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro foca em atacar o clero. Prim Basílio da Luísa, que tinha suspirado, beijado o papel devotamente, né? A questão da traição, do adultério, e aí o Prim Basílio é uma versão portuguesa do Madame Bovary, que é francês. No Brasil, quem vai ser o tema do adultério na mulher, hein? Quem vocês imaginam? Começa com C, termina com U. Capitu, vamos já falar disso, tá? E os Maias, que é uma crítica mais social burguesa. Então eu tenho 3 temas aí: clero, adultério e burguesia. Por isso que ele chamou esses 3 livros de cenas portuguesas, porque na visão dele Portugal está dominado por isso. Tem uma questãozinha aí, um fragmento aí do Crime do Padre Amaro, tá? Bem aí, ó, falando da Marquesa que ficou viúva, papapá, falando que ela era muito religiosa, muito devota, papapá. Pensam todos os dias no toalete como vão entrar no paraíso. Então a única finalidade dessas mulheres é pensar no paraíso, mas ainda estando na terra. Então eu fiz aqui uma questãozinha, considerando o texto e o contexto histórico-literário que foi produzido, compreende-se que, o que eu tenho aqui? Linguagem vulgar deforma a classe social burguesa e o clero. O foco do Crime do Padre Amaro, o título está dizendo, é o clero. Não tem a ver com a burguesia ainda. Ele toca um pouquinho. Mas não tem linguagem vulgar aqui, tá? B de bola. A obra realista adota um ponto de vista crítico e irônico com relação ao comportamento social. E o clero, a mulher lá só quer saber de paraíso, por isso que ela é devota. É um comportamento social visando algo maior religioso, que é o paraíso. Letra B de bola, resposta correta. Letra C, nesse momento, não tem o positivismo, tá? Letra D aí, pessoal, o foco não é a burguesia nesse texto, é o clero. E a letra E, realmente há uma decadência, mas se ele critica, ele não está dando bons exemplos de ética moral, ele está criticando os maus exemplos da ética moral cristã. Tudo bem? Bom, avançando, Brasil, reconhece esses 2 aí? Machado de Assis e Aloysio Azevedo, uma caricaturazinha interessante. Aqui eu vou comparar os 2. Como eu te disse, o Eça de Queiroz juntou as 2 vertentes, realismo e naturalismo. No Brasil, Machado é realista, Aloysio é naturalista. Tem pequenas diferenças. Em vermelho está a principal delas. Porque quando o Machado aplica a análise psicológica de seus personagens, a psicologia é minha, é sua, é individual. É uma análise individual. Não tem como aplicar uma psicologia num grupo. Já o determinismo não concorda. Acha que o nosso comportamento, o nosso cotidiano é moldado por coletivo. Então, se eu estou num grupo, eu sou influenciado por aquele grupo. Eu não tenho desejo individual. Então, aqui está a diferença clara entre realismo e naturalismo. A análise individual, psicológica. A análise coletiva, determinismo. E o foco do naturalismo é botar o comportamento animalesco, analisar clinicamente patologias do comportamento humano, e os personagens normalmente são de classes populares. O realismo ataca mais a burguesia. O que é esféricos? É que tem percepção, análise, mudanças psíquicas, psicológicas. A narrativa é mais quebrada e é uma forma de documentar a sociedade. Tudo bem? Agora eu trouxe aqui o ninja, o Machado de Assis, o monstro. Tem coisas que o Machado de Assis você tem que saber. Começa por essas 3. Eu não consigo imaginar uma questão machadiana sem ironia. Uma marca dele, a ironia machadiana, é uma marca já dele. Pessimismo.
Ele não crê em relação, ele não crê em melhora do ser humano. O ser humano para ele é mesquinho, ele é muito Schopenhauer. E a outra marca dele, analisar psicologicamente as personagens. Ao mesmo tempo, desmascarando as relações sociais, o casamento por interesse, o egoísmo, o adultério. Olha lá o Brás Cubas, olha a Virgília. Eles tiveram um contato, não deu certo na adolescência, se reencontra, era casada, agora ela deseja ele. E vão se encontrar, e vão virar amantes. Aí quando ela fica viúva, ele fala, pô, agora eu vou querer ela de vez. Vai dar certo. Mas aí ela não quer. Porque ela queria aquilo ali antes, né? O amor, o caso amoroso, digamos assim. Ele também foi o primeiro escritor a conversar com o leitor. Ele se refere a gente, ele chama a gente para a obra. Isso também é comum em provas, tá? E aí vem Essência Humana, tem muita coisa no slide que você precisa ler, porque quando cai Machado, caem as características, critica a burguesia, ele vê a burguesia como um parasita social, já criticava os políticos da época, né? Por só quererem morder a corrupção. Imagina o Machado vivo nos dias de hoje, né? Documenta e critica a sociedade brasileira. Desmistifica o romantismo, acaba com aquela coisa do final feliz, né? E do amor como sentimento puro, mas lembrando que ele começou a vida dele literária sendo romântico, mas já bem diferente dos românticos. E o que é quebrar a estrutura narrativa, galera? Lembra que no romantismo é linear? Aqui é antilinear. Memórias Póstumas é pela morte, é pelo fim. Então ele quebrou todas as estruturas narrativas. Ele é apontado no mundo como pioneiro nessa técnica. Não é à toa que é um escritor brasileiro muito reconhecido lá fora. Primeira fase, livros românticos, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia. Então, imaginação, ó, maior que observação. Mas aí vem a segunda fase, meu amigo. Os 5 livros, os 5 romances maravilhosos. Aí temos que ler já ali todos eles, alguns mais de uma vez, porque é a fase que é o que mais cai nos vestibulares, são esses 5 livros, tá? Lembra que também ele fez conto, e fez poesia e fez teatro. Ele é um polígrafo, ou seja, escreveu todos os gêneros literários possíveis. Tá em Memórias Póstumas, Quincas Borba, o Dom Casmurro teve uma primeira versão, depois ele mexeu, publicou de novo em 1900. Olha o tema do adultério aí. Esaú e Jacó, e o último livro, que é autobiográfico, já foi no ano que ele morreu, né? Ele publicou, meses depois ele viria a morrer. Bem, aqui eu tenho questão número 6, tem um pequeno texto para vocês aí, tá? Tem um pequeno texto para vocês lerem. Vou dar um tempinho aí enquanto eu bebo uma águazinha, 15 segundinhos. Ok? Temos aqui a letra E. Uma marca dele, analisar a psicologia. E esses 2 livros são bem interessantes. O Alienista, que é um conto sobre a loucura, e o Quincas Borba, que é um personagem que aparece nas Memórias Póstumas, depois ele vira o personagem principal do romance, que tem o nome dele, que ele é um filósofo, fica meio doidão também. Então, a análise psicológica, uma marca. Avançando, galera. Naturalismo Aloysio, tem 3 livros. Só escreveu esses 3? Mulato, que se passa em São Luís. Questão do clero, do preconceito racial. Casa de Pensão, onde aplica a tese do meio. O rapaz vem estudar medicina no Rio de Janeiro, vira um cachaceiro, até usando droga, até ladrão, se transforma completamente misturando com o meio. E o Cortiço, que é a obra-prima, né? Cujo espaço transforma todos os personagens. Né? Determinismo, zoomorfismo, comportamentos animalescos, né? A questão terrível aí, onde o ser humano se degrada completamente, tá? Tem aqui uma questãozinha, essa eu vou avançar rápido. Um fragmento do naturalismo. E aqui você vai ter a letra B de bola. Patologia social, objetivismo científico e o principal, gente, determinismo. Meio, raça e momento histórico. Isso influencia os personagens naturalistas, jamais os realistas, tá? Letra A, o erro, impressionismo, nada a ver. Letra C, não há esse abuso da figura de linguagem, mais uma ironia e uma metáfora. Letra D, a linguagem não tem subjetivismo. E a letra E não tem a ver com conflito individual, porque o naturalismo ele é coletivo. Tudo bem? Agora, fala do Raul Pompeia rapidinho, porque eu falei do Machado, que é realista, o Aloysio naturalista, e o Raul Pompeia, galera, ele mistura as 2 coisas, realismo e naturalismo, no seu único livro, o Ateneu, que é autobiográfico, ele lá na escola, sofrendo todo tipo de dano moral, psicológico e também comportamental.
Beleza? Agora, dois movimentos bem rapidinhos, que eles são pequenos, poéticos, parnasianos, que só se preocupam com a forma e a poesia da arte pela arte, e os simbolistas que focam numa poesia espiritual, sugestiva, tá? Montei uma tabelinha para você gravar as características. Olha só, tá? Enquanto o parnasianismo é racional, é uma escola clássica, o simbolismo é subjetivo. Como escola clássica, a linguagem é culta, formal e descritiva. E qual é a maior preocupação dos parnasianos? Falar da própria arte. Então vai ter cultura greco-romana, história, mitologia, zero de tema social, não estão nem aí para o cotidiano, nem aí. A preocupação é a sintaxe boa, o encadeamento dos versos, o verso encaixado. Tentam ser o máximo possível impessoais e o foco é fazer rima e métricas perfeitas. O simbolismo. Pega a virada do século, o pessoal está meio ali achando que o mundo vai acabar, volta-se para dentro, olha o egocentrismo voltando, olha o individualismo romântico chegando aqui, mas negam a ciência, não estão nem aí para a ciência, e se voltam para a espiritualidade. Só que exageraram demais nessa coisa do pessimismo em relação ao ser humano e da louvação do aspecto da alma. Nega o materialismo e volta-se para a alma. Principal característica, os versos abusam da aliteração, da assonância, da paronomásia. Figuras de linguagem trabalham com sons, por isso a musicalidade. Usam uma linguagem espiritual demais, termos muito bíblicos, muito ligados a religiões, o que dificulta para um leitor comum. O que é hermetismo? A dificuldade de entendimento dessa linguagem simbolista, porque usam termos muito técnicos. Hermético é algo fechado, tá bom? Aqui eu tenho Olavo Bilac, o mais conhecido, né, o príncipe. Ele fez um concurso para escolher o melhor poeta brasileiro. Ele ganhou, vai entender, né? Tá aí, há um poeta, um poema metalinguístico, onde ele fala como deve ser o poeta. Deve se isolar da sociedade e preocupar-se apenas com a própria arte. Tá aí o slogan, arte pela arte. Questãozinha dele muito rápida. Você vai marcar aí a letra A, você vai ler com calma depois, tá bom? Cultura greco-romana e perfeição estética, você vai ver nesse poema que você está observando aí. Jamais poderia ser a letra E, porque descrição em linguagem hermética não cabe ao parnasiano. A descrição, sim. Linguagem hermética é coisa de simbolismo, tá? Avançando, Alberto Oliveira, outro poeta parnasiano, outro muito ligado ao rigor formal, rima e métrica em primeiro lugar, e temas que fogem da realidade. Preocupação com a história, com a mitologia, com a própria poesia. O Raimundo Corrêa é um cara que é parnasiano, mas ele antecipa algumas características simbolistas, especialmente a reflexão existencial, maranhense também, né? Como você está vendo, e ele traz também um pouco de subjetivismo. Mas o que é que ele faz ser parnasiano? Rigor formal. Mais um pouquinho, simbolistas. Negam, são completamente opostos a realismo, natureza e parnasianismo, não gostam, trabalham com a intuição e negam tudo que é ciência, né? Os caras são meio doidos mesmo, tá? Foram chamados de nefelibatas, vivem no mundo das nuvens. Temos no Brasil dois autores, Alfonso de Guimarães, que perdeu a noiva na véspera do casamento, todos os seus temas são ligados à espiritualidade, à alma, tá? Essa coisa do surrealismo, de achar que vai encontrar a Constância de novo, por isso que ele foi chamado de louco, tá? E o Cruz e Souza, que sofreu muito preconceito, ele é chamado Cisne Negro, tinha essa obsessão pela cor branca, não porque ele queria ser branco, né? Mas porque o branco lembra o áureo, a pureza, tudo que invoca a espiritualidade. Pode ver que os rituais religiosos, a cor branca é a mais citada. Então ele é muito místico. O principal poema, Antífona. Olha só o primeiro verso. Olha a musicalidade. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Tudo é branco, neve, neblina, e olha a musicalidade intensa. Então temos aqui, o número 9, eu botei um poema para você, elaborei uma questão a partir do texto, já estou dizendo que o texto é um texto simbolista, aí você vai ver a letra E, o tema da brancura, a aspiração à transcendência, que só fala em alma, o simbolista, vou transcender para o mundo superior da alma, e o místico e o metafísico, que tem a ver também com espiritualidade. Tranquilidade? Nosso último movimento, olha, o pré-modernismo, primeiro, não é uma escola literária. Tem autor, vai ter algumas características, tem contexto, mas não é uma escola. Por quê? Porque cada autor fez seu próprio estilo.
E o conceito de escola literária é quando você tem características semelhantes entre os autores daquele contexto. Aqui eu tenho influência dos movimentos realismo, naturalismo, parasitismo e simbolismo, influência de vanguardas europeias. Cuidado com as vanguardas europeias, tá? Aí você vai ter uma mistura de características, tá? E o nome é ecletismo. Marca inicial, 2 obras, Os Sertões e Canaã. Graça Aranha, autor de Canaã, maranhense também, vai participar. Olha só, o Graça Aranha abre o pré-modernismo e é ele quem vai ser o orador inicial, vai abrir a Semana de Arte Moderna, Modernismo, nosso próximo encontro, tá bom? Galerinha, pré-modernistas, influenciados pelas vanguardas. As vanguardas começaram na pintura, mas vieram para a literatura com um tom muito radical, com uma mudança de foco, pregando a total liberdade de expressão e novas formas de fazer poesia. Dessas vanguardas, quero destacar que o Brasil absorveu muito o futurismo e o dadaísmo na poesia, tá bom? Aqui eu tenho várias tendências. Então tenho Lima Barreto com um aspecto mais suburbano, eu tenho Graça Aranha modernizado, eu tenho regionalismo com Valdomiro Silveira, eu tenho uma erudição muito exagerada do Euclides da Cunha nos Sertões, eu tenho Monteiro Lobato semi-polêmico e eu tenho o estranho Augusto dos Anjos. Vamos conhecer um pouquinho deles, tá? Primeiro, lembrar que não é uma escola. Essas características aqui, ó, não foram seguidas por todos. Tá em vermelho. Não se segue uma mesma linha temática. É uma literatura, alguns usaram a literatura para criticar, outros para serem mais conservadores. Então eu tenho 2 grupos. Um que tem características dos 4 movimentos do século XIX e outro que quer renovar. É uma mistura de tendências, tá? Tá aqui Augusto dos Anjos, esse inovou, uma poesia estranha, né? Biológica, química, mistura forma parnasiana com espiritualidade simbolista, com ironia do realismo, com ciência. Esse cara era muito doido. Fez medicina, morreu em consequência da pneumonia, era paraibano, e ele deixou apenas um livro publicado em vida, Eu. Depois que ele morreu, acharam outras poesias e fizeram o livro Eu e Outras Poesias. É uma poesia muito louca, muito estranha, cheia de biologia e química, tá? Como essa, por exemplo, aqui, Psicologia de um Vencido, ele se diz filho do carbono e do amoníaco, né? Altamente egocêntrico, subjetivo, mas extremamente pessimista. Se Augusto dos Anjos tivesse vivido na época do romantismo, ele teria sido da 2ª geração lá dos byronianos. Aqui outros artistas importantes, você lê com calma. Euclides só tem um livro, que é Os Sertões, onde ele aplica, olha a tese que ele aplica. Te lembra o naturalismo, não é? Tá vendo aqui? E o Monteiro Lobato, que se envolveu com a polêmica, né? Vai criticar a Anita Malfatti, aí vai ser o estopim do modernismo, eu falarei disso lá em Modernismo, na Semana de Arte Moderna, mas é um cara ligado à literatura infantil e extremamente conservador. Agora, ele é pré-modernista e é conservador. E estranho, né? Só que a parte modernista dele é a literatura infantil, é abordar o caipira brasileiro de forma crítica, como lá no Jacatatu, é fazer uma abordagem mais engajada. Ao mesmo tempo, ele é muito ultrapassado, porque ele é conservador e ligado ainda à tradição nacionalista. Lima Barreto, esse sofreu muito, né? Foi internado como alcoólatra num hospício, então muito complicado. Seus livros trabalham muito o preconceito racial, que ele sofreu enquanto negro, e ele duplamente preconceito, porque ele é negro da periferia. Tá? Então a questão das periferias, ele abordou muito isso. E fez muita alusão crítico-política. Seus livros foram até meio mal recebidos pela crítica, porque ele detonava a República Velha. Muita tendência autobiográfica, o mais conhecido, Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde ele ridiculariza aquele ufanismo romântico. Tá? E aqui a questão 10, para encerrarmos, um trechozinho sobre um pouco do pré-modernismo, tá? E aqui a questão. Antecedeu a Semana de Arte Moderna e, ó, importante, características ecléticas. E essa produção teve como destaque o quê? Vamos ver aqui. De cara a letra A. Uma das coisas comuns do Monteiro Lobato, Lima Barreto e até da Euclides da Cunha foi analisar a realidade brasileira. O Euclides anunciando a Guerra de Canudos, usou os sertões para isso. O Monteiro Lobato criticando o atraso do Brasil e do interior brasileiro com o caipira, e Lima Barreto focando ali na questão da marginalidade social. Letra B está errada porque, pelo contrário, se aproximou dos temas sociais, está dizendo que é distante. Letra C, a ideia não era otimista, né? Era criticar o atraso brasileiro, que não estava sendo progressista. Pelo Augusto dos Anjos é o mais inovador da linguagem, porque trabalhou temas estranhos à poesia até então. Ele até foi chamado de antipoeta por isso,
tá? E Lima Barreto, pelo contrário, focou foi no realismo. A letra E, para estar correta, teria que tirar o Lima Barreto e colocar aí, no caso, o Euclides da Cunha. Beleza, galera? Muito obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro.